1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, aqui foi uma das coisas que eu anotei para falar antes, né? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando você toma a decisão de tornar o seu corpo não mais templo do Espírito Santo, ele precisa ser habitado por alguma coisa. Então, todos nós, gente, aqui eu quero aproveitar e fazer um alerta, tá? Porque assim, não adianta ficar olhando lá para o cônjuge, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, que ele mudou tanto, porque então, de repente, tem essa casta de demônio, jejua e ora por ele, né? Para expulsar esses demônios. Não adianta bater boca, não adianta discutir, porque junto disso vem a cegueira espiritual, mas todos nós podemos passar por isso, tá bom? Então, não fique apontando o dedo para o seu cônjuge, não fique julgando, porque você também pode tropeçar e fazer morada para esses espíritos. Tá amarrado, né, em nome de Jesus. Mas qualquer micro decisão que você tomar, que faça que o seu espírito, a sua casa fique vazia, mesmo que ornamentada. Por isso que eu falo que tem muita gente que está frequentando igreja que não conhece Jesus. Então, a pessoa frequenta a igreja, aparentemente está tudo certo, aparentemente a fisionomia dela pode ter mudado, a vizinhança já está falando, nossa, olha ali, a fulana vivia na rua, e agora está na igreja, não sei o que, olha como mudou, mas se ela não cuidar a mente e o coração, ela também pode ser servir de morada, né? Deixa eu ver agora uma outra palavra que eu separei para mostrar para vocês. João 14, 23. Ai, tá danado. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada nele. Então, o nosso corpo sempre servirá de morada. A questão é para quem, né? Para quem você quer que o seu corpo sirva de morada. E uma coisa que eu queria falar agora é que uma experiência que eu tive com Deus, tá? Que o deserto, no geral, ele é para uma limpeza espiritual, né? O que é essa limpeza espiritual? Limpar a nossa mentalidade, limpar o nosso coração, trazer a santificação. O que é a santificação? Separar a gente do mundo, né? Separar a gente para Deus. Então, às vezes a pessoa fica querendo aquela bênção, querendo, e ela se esquece que precisa viver o processo. E esse processo se chama limpeza espiritual. Então, você foi chamado para isso, para passar por essa limpeza. Se você não passar por essa limpeza, pode ser que amanhã ou depois você seja essa casa vazia. Bom, gente, era isso então, tá? O deserto é para esta limpeza espiritual, para que vocês possam se libertar das coisas do mundo, né? Nós vivemos no mundo, né? A gente vai conviver com as pessoas, mas a gente pode sim ser diferente se a gente conhece Jesus, né? Não quer dizer que a gente vai se afastar de todas as pessoas, vai viver isolado, vai viver triste. Não. Ser cristão não é viver triste, não é viver emburrado. Muito pelo contrário. A palavra fala que a nossa alegria vem dele. Então, como é que vai ser uma pessoa triste? Eu conheço muitas pessoas, sabe, que vivem sérias, de cara amarrada, porque agora são crentes, porque agora são cristãos. E isso não existe, né? Viver em Cristo é viver alegre. Tem que ter alegria. Então, essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá? O teu cônjuge mudou tanto quando saiu. Um dos motivos pode ter sido por esta casa que estava vazia, ornamentada,
limpinha, varridinha, mas inabitada. Então, quando a casa está inabitada e a pessoa cede às tentações, né? Então, quem faz morada não é o Espírito Santo, tá? Inclusive, eu acho que até... Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Lembrei de uma coisa que eu acho que vai até ajudar. Como uma pessoa perde o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo deixa de habitar? Romanos... Ai, que bom. Romanos 8 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Olha só, quando a nossa casa está vazia, mesmo bonitinha, limpinha, varrida, e não está habitada, a gente pode receber aqui, ó, o espírito da escravidão, né? E quando o Espírito de Deus mora na gente, não tem como o outro habitar. Gente, é só pensar. É só pensar o seguinte. Você mora na sua casa, né? Tu mora aí na tua casa. Tem como simplesmente eu chegar aí e querer morar aí, sem a tua permissão? Ah, não, gostei dessa casa aí, eu quero morar aí. Não, por quê? Porque a casa está habitada. A casa está habitada. O que o corretor vai dizer para mim? Não, dona Miriam, vamos procurar uma outra casa, porque essa casa aí não tá à venda. Essa casa aí, já tem gente morando nessa casa aí. Não, mas eu quero essa casa aí, quero morar aí. Aí já vou lá, de mala e cuia, já entro na casa. Tem como? Claro que não. Assim acontece com o nosso corpo. Se eu tenho o Espírito de Deus morando em mim, se o Edécio falou muito bem ali, né? Orai e vigiai. Se a gente ora, vigia, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? A gente tem ali a morada do Espírito Santo e ninguém mais vai fazer morada. Agora, se a gente limpar a nossa casa, deixar limpinha, cheirosinha, bonitinha, adornadinha, coisa mais fofa, mas não tem ninguém morando, qualquer um pode fazer morada. Amém, gente? Era isso, então. Vamos ver lá. Like, gente, like. Estão gostando do conteúdo? Então, muito like. Esse é o meu pagamento aí por estar fazendo essa jornada com vocês. Gostou? Dá like, tá bom? Quem ficou com alguma dúvida dessa questão da casa vazia, gente, é muito importante que vocês entendam isso. Outra coisa, tem a parte que eu não vou falar aqui, mas tem a parte emocional da coisa. Tem a parte emocional, tá? Por que a pessoa muda quando ela vai embora? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é um tema para a gente conversar. E a Bíblia fala isso. Casa vazia é local de morada.
Se um espírito volta, ele não tem mais força para entrar sozinho, então ele chama mais 7. Então, olha só, eu fico pensando aqui, né? Eu dei aquele exemplo de 5, né? Tinha 5 espíritos atormentando a vida da pessoa. Daí a pessoa caiu, enfim, se afastou da igreja, saiu, não sei, cada caso é um caso. Mas aí esses espíritos voltam, cada um dos 5 traz mais 7, então 5 vezes 7, 35, né? E aí o cara vai lá, de repente vai para a igreja, tá vivendo com Deus, daqui a pouco ele diz assim, enchi meu saco, não quero mais saber disso, porque é assim que fala uma pessoa que não é verdadeiramente convertida, né? E aí a pessoa diz assim, não quero mais saber disso, quero viver outras coisas. Aí esses 35 vão embora. Só que as coisas dão tão errado para essa pessoa que daqui a pouco ela devia ter ficado. Aí ela volta. Quando ela saiu, esses 35 voltaram com mais 7, já são 245. Se ela cair de novo e esses 245 voltar, já são 1715. Se ela cair de novo, esses 1715 voltam e já são 12 mil. Já é muito mais do que uma legião. Vocês já imaginaram o tormento que é uma pessoa com um demônio em volta? Agora imagina 12 mil. Por isso que cada caso, geralmente esses casos, casos fortes, né, de vício, de drogas, que a pessoa sai de casa. Gente, eu conheci uma pessoa que ele era um grande empresário aqui da região, um grande empresário aqui da região, e acabou entrando para as drogas. O cara foi para a rua, mora na rua, e ele fala que ele está feliz. Olha só. Então, olha a cegueira, né, que a pessoa não tem que comer, a pessoa está vivendo arrastando um carrinho de supermercado, todas as coisinhas dele são naquele carrinho de supermercado. Como que pode a pessoa sem banho, sem alimento, né? Eu não estou falando nem do conforto que ele tinha lá financeiro, eu não estou falando nem disso. Mas eu estou falando da vida mesmo, né? A pessoa na rua, como que ela pode dizer que está feliz, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso? É a cegueira espiritual. São os demônios em volta dela, né? Infelizmente.